Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Regina Vitor e o assunto de hoje é o silêncio. A importância do silenciar. E é muito interessante porque assim, a nossa mente está tão barulhenta, né? A gente tem tantas informações diárias, seja de pessoas falando à nossa volta, seja de um som da televisão, do celular. Então é muita coisa que não nos deixa parar. Ouvir o barulho, que seja de um latido, de um pássaro, mas a gente nunca tem esse momento. E eu tive uma experiência bem interessante há uns 2 anos atrás. Mudou completamente os meus hábitos. Antes eu descia sempre para fazer minha caminhada matinal. Aí naquele dia eu tava ansiosa, tava com um monte de situações, um monte de problemas para resolver e me causaram bastante ansiedade. Então, depois de terminar todo o ritual que eu fazia todos os dias, eu senti uma necessidade ainda de respirar. Alguma coisa tava mexendo comigo, assim, tava desconfortável. Foi então que eu sentei num banco, desliguei o celular, comecei a respirar. Aí eu já tinha ouvido falar várias vezes sobre meditação, mas eu nunca tinha dado importância, porque eu achava algo quase que impossível que ele silenciara. Era algo inalcançável para mim, esse silenciar da mente. Talvez eu nem esteja fazendo da maneira correta, né? Mas eu te digo que tá resolvendo toda a minha ansiedade, e resolveu muito depois que eu comecei a silenciar, a tentar meditar. Mas começou nesse dia, como eu estava falando. Aí eu sentei, comecei a observar a natureza, o barulho da água. Aí senti a necessidade de respirar. Comecei a respirar e aquilo tava melhorando, devagarinho, mas estava melhorando. Aí fechei os olhos, me concentrei mais na respiração e fui melhorando. Até que um determinado momento, que não foram muitos minutos, tá? Eu fui para minha casa, percebi que eu estava bem tranquila. No dia seguinte, repeti. Só que cada dia eu ia fazendo uma coisa diferente. Horas eu ouvia uma música, horas eu ouvia meditação guiada, horas eu simplesmente silenciava tudo e concentrava na minha respiração. Mas o que eu vi? Que a meditação nada mais é do que o silenciar, o viver o momento presente, sabe? É se concentrar. Quando você se concentra na sua respiração, você já está vivendo o momento presente. E isso faz uma diferença enorme. Então, quando eu comecei nesse processo, percebi que aos poucos eu fui mudando, eu fui ficando uma pessoa mais tranquila, eu fui sendo menos ansiosa. Muito do meu comportamento mudou com esse hábito, porque com menos ansiedade, você não come tanto, você respira direito, né? Porque quando a gente tá ansiosa, a gente acaba até sem respirar. Percebi que a minha relação com as minhas filhas estava diferente. Eu via que o meu comportamento com as pessoas estava mais tranquilo. E foi muito boa essa experiência. Então, eu te faço um convite para que você experimente. Sei que muitas pessoas têm suas vidas muito tumultuadas, famílias que têm poucos cômodos, que todo mundo dorme junto, né? Que eu já tive essa experiência de dormir várias pessoas no mesmo quarto, e eu sei que para muitos deve ser difícil, mas não importa o lugar, não importa onde, não importa como, mas eu acredito que todo mundo tenha 5 minutos que seja para fazer essa respiração. Se conseguir fazer pela manhã e à noite, quando for dormir, maravilhoso. E não precisa de muita coisa. Eu tive que mudar meus hábitos também, porque eu tive que acordar mais cedo para começar numa nova rotina, né? Para eu ter tempo para fazer essa meditação. E te digo que tudo vai se organizando melhor. Eu vejo que muitas pessoas chegam no trabalho tão estressados, já tão atribulados, e a pessoa começa o dia desse jeito e termina o dia pior do que começou. E muitas das vezes discute com amigos, com pessoas que não tem nada a ver. Às vezes deixam de fazer coisas importantes porque não se organizou. Então, com o exercício da meditação, até nisso eu vejo a diferença. Eu vejo que a gente começa a ter uma organização melhor. E eu acho que vale super a pena experimentar. Mesmo que você tenha que acordar 15 minutos mais cedo, se programe para ter seus
seus minutinhos de respiração. Só respira, só concentra na sua respiração que já vai valer a pena. Você vai ver a diferença. E as pequenas mudanças se tornam grandes mudanças. Então, que você venha nessa louca viagem, mas deliciosa. E para você que ficou até aqui, te convido a curtir, comentar, compartilhar. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.